vamos encerrar lembrando aqui, né, do livro Uma Obra Mediúnica Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, que é o patrono da casa, na lição chamada Lição da Vigilância. Nós só vamos trazer alguns trechos onde Jesus estava lá com os discípulos e ele começa a observar os seus companheiros e pergunta assim: o que os homens dizem ao meu respeito? E aí respondem a Jesus, né? Cada um foi lá respondendo. João respondeu que eles tinham em conta de Elias. Achavam que Jesus era Elias que regressou. Simão Zelote disse que alguns habitantes lá de Tiberíades acreditavam que Jesus era o mesmo João Batista ressuscitado. E Tiago contou que ouviu os judeus dizendo que presumiu que Jesus era o profeta Jeremias. Então Jesus ficou ouvindo aquilo ali, percebeu que os homens dividiam as suas opiniões, mas ele perguntou assim: vós que tendes comungado comigo a todos os instantes, o que dizes que sou? Aí ele já vai fazer uma pergunta direta aos discípulos que convivem com ele, né? Olha que interessante, já é uma outra pergunta. Aí Simão Pedro, impulsionado por uma energia superior, reparem bem, olha a influência que positiva, exclamou comovidamente: tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus respondeu: bem-aventurado seja tu, Simão, envolveu, porque não foi a carne que te revelou, ou seja, não foi a tua própria experiência que você tem, a tua memória, a tua inteligência, estas verdades, mas meu Pai que está nos céus. Neste momento entregaste a Deus o coração e falaste a sua voz. Bendito sejas, pois começa a edificar no Espírito a fonte da fé viva. E daí para lá eles continuam. Depois Jesus começa a falar aos discípulos que as horas tormentosas estão se aproximando. Então ele falou: olha, é indispensável que eu sofra, e não tardará muito o escândalo que há de me envolver em malhas sombrias. E aí Filipe perguntou assim: mestre, como pode ser isso, se sois o modelo supremo de bondade? O sofrimento será então o prêmio às vossas obras de amor e sacrifício? Aí ele respondeu: vim ao mundo para dar um bom trabalho, não posso ter outra vontade que não seja daquele que me enviou. O tempo todo Jesus coloca isso. Tenho que dar o legítimo testemunho dos meus esforços. Depois ele continua dizendo, né? Ele vai dando um montão de exemplos, os apóstolos ficaram surpresos e ele continua: não espereis por triunfos, que não os teremos sobre a terra agora. Então, muita gente está esperando sempre por triunfo, né? Eu vou obter vitória. O que é vitória? Triunfo? O triunfo é todo mundo, né, ganhando alguma coisa? Mas olha a marca de Jesus. Olha que tipo de triunfo é fazer a vontade do Pai. Então ele fala: nos derradeiros mais difíceis testemunhos, terei meu espírito voltado para o seu amor e conquistarei com sofrimento a vitória sagrada. Então ele vai ensinar a gente a passar pela porta estreita da redenção. Lá, portanto, ele continua dizendo, né, que ele vai revelar que sofre, que é preciso fazer. Foi aí que Simão Pedro, aquele que lá a gente leu, que no momento ele foi impulsionado por uma energia superior. Jesus, quando começa a falar o que vai acontecer, Simão Pedro modificou a atitude mental. Aqui bem claro. Modificou a atitude mental do primeiro momento, deixando-se conduzir na esteira das concepções falíveis do seu sentimento de homem, e aproximou-se de Messias e falou-lhe: mestre, convém não exagerar das vossas palavras. Não podemos acreditar que tereis de sofrer semelhantes martírios. Onde estaria Deus, então, com a justiça dos céus? Os fatos que nos deixais entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo. Olha que antes
Ele falou filho de Deus vivo. Aí agora ele fala que pai não é justo. O que Jesus responde? Exclamou Jesus: Pedro, retira essas palavras. Olha o que ele fala: retira essas palavras, com a serenidade enérgica de Jesus. Imagina a autoridade moral ali. Queres também tentar-me como os adversários do Evangelho? Será que também tu não me entendes, compreendendo somente as coisas dos homens, longe das revelações de Deus? Aparta-te de mim, pois nesse instante falas pelo espírito do mal. Olha, que antes ele falava, né? Entregaste, revelou as tuas verdades, que não foi a carne, mas meu Pai. Agora ele fala, falas pelo espírito do mal. Olha como é que mudou a história. E aí, depois ele terminou: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga meus passos. Naquele momento, né? Pedro ficou cabisbaixo, triste, não conseguia compreender o motivo. Ele gostava tanto de Jesus, né? Mas Jesus foi tão severo com ele na frente. Ele ficou assim, pensando. Será que o mestre lhe perdoara? Era sincero. Aí ele não aguentou, se aproximou de Jesus e interrogou: Mestre, por que razão mandaste retirar as palavras em que eu vos demonstrei o meu zelo de discípulo sincero? Alguns minutos antes, não haveis afirmado que eu trazia aos companheiros as inspirações de Deus? Por que motivo logo após me designáveis como intérprete dos inimigos da luz? Aí o Messias respondeu bondosamente: Simão, ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade de vigilância. A criatura na terra precisa aproveitar as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Vigie o teu espírito ao longo do caminho. Agora, prestem atenção. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu na jornada do mundo. Também basta, às vezes, uma palavra, não é nem um pensamento, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzido ao estacionamento e ao desespero das trevas por sua própria imprevidência. Ou seja, a gente vai rezando, orando, pedindo, vai subindo aquele morro, né? O esforço para nos manter naquela vibração que a gente falou, que a gente escolheu, né? Aquela sintonia mais alta. Uma palavrinha fútil, uma palavrinha menos feliz, montanha abaixo, cai tudo. Despenhadeira, ele usa a expressão despenhadeira. Então ele fala aqui, olha, vai para o desespero das trevas por sua própria imprevidência. Nesse terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho terá imenso trabalho a realizar, porque pelo reino de Deus é preciso resistir às tentações dos entes mais amados na terra, os quais, embora ocupando o nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas do céu. Ou seja, resistir às tentações dos entes mais amados. Pedro era muito amado por Jesus. Muitas vezes essa tentação nos chega das pessoas que mais amamos. Então, mas tudo que o outro nos traz é como se fosse um presente. E a gente fala, esse eu não quero mais. Obrigado pela sua intenção, mas isso não me interessa. Então é quando a gente começa a compreender que é imprescindível o nosso discernimento. As influências nos chegarão, mas o discernimento dessas influências corre por nossa conta. Aceitá-las ou não aceitá-las é por nossa conta e risco.